aprendendo a guerrear no mundo espiritual. E no decorrer dos dias vindouros, você que ouve a palavra de Deus aqui no canal, seja revestido pelo poder e autoridade de Deus para guerrear e resistir às investidas e tentações do maligno contra a sua vida e contra tudo que tem a ver contigo. Deus o ajuda, mas é você quem deve ter a atitude de resistir contra o mal, é você quem deve decidir se colocar debaixo do domínio de Cristo. Você precisa resistir ao diabo. Eu sou a missionária Defran. Trago uma palavra de vida eterna. Tiago, capítulo 4, versículos a partir do 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentais, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sujeitar, ou submeter-se à vontade de Deus, ou mais simples ainda, obedecer às ordens de Deus, ouvir o que Ele diz e fazer. Tremer diante da sua autoridade, entregar-se à sua vontade, cumprir o que Ele manda e se comprometer com as suas leis e mandamentos. Fugir do pecado que dá lugar ao diabo e colocar ele em retirada. Endireita a sua casa, ponha ela em ordem e ponha o diabo para correr. Ele sempre irá tentar, por isso deve-se ter cuidado de prevalecer, estar sobre o domínio de Deus. Chegue-se a Deus, conte a Ele quem é você, o que você faz. Não tenha duplo ânimo. Duplo ânimo é, uma hora estou louvando a Deus, adorando Ele, aceitando as suas leis, cumprindo a sua vontade. Mas basta chegar um vento, ter um problema, já murmura, já acha que Deus o abandonou, que Deus não está cuidando de você, cuidando da sua vida, acha que já foi esquecido por Deus, sabe? Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Sente as suas misérias, as misérias dos pecados já cometidos. Lembre-se de onde Deus já o tirou, lembre aonde você está, lembre quem você é diante de Deus e quem você é hoje. Lamente-se pelas coisas erradas que você já fez. Converta, sabe, a alegria do pecado da carne em choro, em pranto, porque é um ato que aproxima o mal de você, tira você do caminho do Senhor, te coloca numa situação debaixo da vontade do maligno. Chore se está pecando, arrependido, pedindo a Deus a misericórdia dele. Humilhe-se diante dele, porque ele vos exaltará no tempo certo. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode me perguntar, mas eu já recebi o Senhor Jesus como meu Senhor? Eu preciso resistir ainda ao diabo? Sim, amados, precisa resistir ao diabo. A palavra de Deus nos revela que o diabo foi expulso do reino de Deus, porque ele se rebelou contra o seu Criador. Ele foi lançado na terra com grande ira. Houve uma guerra no céu. Teve que acontecer uma luta ferrenha para expulsar ele de lá, porque ele não queria sair de lá, ele queria o lugar de Deus, ele queria se sentar no trono de Deus, ele queria ter o poder e a autoridade que Deus tem sobre nós. Se dependesse do maligno, nós já estávamos destruídos.
Por isso ele luta, ele investe sobre os filhos de Deus para tirar os filhos de Deus da presença de Deus, do caminho de Deus, porque ele já está condenado, ele já tem o seu destino determinado por Deus, e ele quer levar o máximo de pessoas que ele conseguir junto com ele para ser destruído, porque ele sabe que nós somos amados, você é amado. O diabo tentou o Senhor Jesus enquanto ele estava jejuando, enquanto ele estava adorando ao Senhor, enquanto ele estava se revestindo da presença de Deus, e o diabo irá tentar todos os que se colocam em posição de se colocar no domínio de Deus, que deseja ser fiel a Deus, que deseja oferecer a Deus o melhor de si. O diabo ele vai tentar de todas as formas mudar o foco de quem quer se submeter à vontade de Deus. Ele disse ao Senhor Jesus, enquanto o Senhor Jesus estava com fome: você é o Filho de Deus. Você tem poder e autoridade para transformar essas pedras em pães e matar a sua fome, alimentar a sua carne. Não vai ter problema. Você é filho de Deus. Deus não irá te punir por isso. Tem alguém que está fazendo algo errado, algo que aparentemente não está prejudicando ninguém e que está gerando um benefício momentâneo. Está pensando que Deus não está vendo e que porque você é filho não vai ter problema, Deus não irá te punir. Deus é justiça e o diabo é mentiroso. Ele coloca facilidades na frente dos filhos para fazer os filhos pecar. Porque no pecado ele tem autoridade de destruir, ele tem autoridade de levar com ele quem ele quer. E quando ele vê alguém se manifestar em adoração a Deus, ele fica furioso. Então resista ao diabo. O diabo disse mais: você é o Filho de Deus, mas você está aqui, ó. Você está aqui sofrendo por esse povinho aí, ó. A maioria vai virar as costas para você, nem vai querer saber de você, não vai se reverenciar a ti, não vai te obedecer. Agora, se você me adorar aqui na terra, eu vou te dar todas as riquezas. Ele apresentou a Deus os reinos, sabe? A autoridade que Jesus podia ter na terra para tentar tirar o Senhor do foco de cumprir a vontade de Deus para o nosso bem, para nos salvar. E Jesus, ele respondeu a Satanás à altura dentro da palavra também: adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás. Tome cuidado com o que andam te oferecendo. Facilidades, riquezas fáceis, nada é de graça, nada é sem luta. O Senhor Jesus ensinou que tudo tem limite, e Ele colocou limite às tentações do diabo. Ele colocou ele para correr, para fugir da presença dele. Coloque limites às ofertas que tem recebido, e você sabe que é só para te afastar do caminho de Deus. Jesus deu uma ordem para o diabo: se retire da minha presença. E o diabo se retirou. Deu ordens ao pecado que está se apresentando a ti para se retirar da tua presença, porque assim o diabo fugirá de você. O diabo entra através do pecado. Então resista a ele. Diga não às influências pecaminosas. Diga não ao que te afasta do caminho que te está proposto. E só você pode fazer isso. Não adianta chamar outro para fazer isso por você.
Resista orando, resista se consagrando, resista com a palavra de Deus. Resista a estar com pessoas que só te apresentam o que não presta, que te colocam em confusões, em lugares que contaminam a sua mente e o seu coração, sujam o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Seja forte e corajoso, fuja do mal. Eu oro para que Deus te revista de poder e autoridade, para que você venha limpar a sua casa e aprender a guerrear no mundo espiritual, para se manter debaixo do domínio de Deus, na presença dele, e receber as bênçãos que estão propostas para você aqui nessa terra e para você alcançar a salvação, que é o mais importante. Deus, ajude a pessoa que está ouvindo a minha voz neste canal, onde é pregada a sua palavra. O Senhor é dono deste canal, o Senhor é dono da minha vida e o Senhor é dono de todos os que estão me ouvindo. Eu peço que o Senhor dê a eles, Pai, a resistência para dizer não ao mal, a todos os manjares que o maligno apresenta dia a dia, para tirar o foco deles de te servir e te seguir. Peço a sua bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.